Eu, antes de passar a falar com a pastora Helena, eu quero falar, vou dar um recado importantíssimo que eu vou falar hoje sobre a mensagem, né? O pastor Carlos aqui já me conhece um pouquinho. Quando eu bato bem devagarzinho, que é para não doer. Mas eu vou falar muito na minha mensagem hoje sobre uma lei pífia, ignorante e que vem contra os cristãos, que é a lei da ideologia de gênero. Ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ontem eu vi o pastor Silas Malafaia em plena Câmara Federal destronar o PT. Acabar com o reinado daqueles que ficam mentindo para o povo, dizendo que essa lei vai ajudar as pessoas. Simplesmente o pessoal da bancada do PT se retirou do plenário da Câmara, pastor Carlos, porque o Silas Malafaia provou que eles estavam mentindo. Mentindo feio, mentindo vergonhosamente. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, hein? Agora nós vamos passar por uma conversa muito legal. Está conosco aqui nos estúdios a pastora Helena, uma pessoa estudiosa, filósofa, né? Ela é filósofa, né? E estuda muito a Bíblia, uma pessoa que tem uma bênção de Deus para estudar sobre a Bíblia e para passar isso para as pessoas. No sábado passado estivemos aí no Conselho de Pastores, uma reunião muito, muito abençoada, e a missionária, a pastora falou sobre isso, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ela falou sobre o calendário judeu. Uma coisa que muita gente aqui no Brasil sequer dá bola para isso ou pensa nisso, mas se vocês entendessem o que tem de ligação do calendário, principalmente com os acontecimentos que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vocês ficariam, sim, arrepiados como eu fiquei no dia que a pastora passou essa informação. Pastora Helena, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui no Geração de Adoradores. Depois eu vou cumprimentar o meu amigo pastor Carlos, a gente já é brother, que nem a gurizada fala, né? Então ele já sabe como a gente é. Eu quero cumprimentar a senhora e já quero lembrar daquilo que a senhora falou no dia do Conselho de Pastores. A senhora começou com uma mensagem muito importante, falando sobre a questão do calendário judeu. Do calendário judeu. Por quê? Porque eu vi que o calendário judeu ele tinha uma referência com os acontecimentos. Principalmente, a senhora falou uma coisa muito interessante sobre o calendário, sobre a questão da crise financeira mundial. Faço uma pergunta para a senhora. Primeiro, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, graça e paz a todos. Amém. Amém. Pastora, cite para nós, só para nós iniciarmos a conversa, Sim. 5 ou 3 pontos importantíssimos sobre o calendário judeu que as pessoas nem imaginam que é muito importante para as nossas vidas hoje. Eu vou começar assim com as perguntas, para depois nós falarmos à luz da Bíblia sobre as coisas. Por quê? Porque o que me chama a atenção é as pessoas terem essa informação de que está ligado muitas coisas, porque o judeu ele é aquele povo que foi escolhido por Deus, Sim. né? E a gente sabe que muita coisa está ligada hoje lá em Israel. As guerras, preparações, enfim, tudo. O que nós precisamos saber sobre o calendário judeu? Bom, a parte principal seria que o calendário judaico ele é formado não pelo nosso calendário, né? O nosso calendário começa o ano em janeiro e termina em dezembro. E o calendário judaico, nós temos 2 calendários, o civil e o religioso. O religioso começa na Páscoa e vai até a outra Páscoa, e o civil começa em setembro e termina no outro setembro. A segunda parte também principal é que ele se move através da lua e não do sol, né? Nós temos os nossos 365 dias do ano através do movimento do sol. E eles não, eles se baseiam através do movimento da lua. Então isso também vem a diferenciar bastante. Outro ponto importante também é que quando nós temos os sinais no céu, né, que Deus ele mostra os seus sinais através de alguns eventos no céu,
E nós sabemos que Deus está lidando com Israel quando nós temos sinais na lua, eclipses lunares, igual essas duas de sangue que nós tivemos, e vamos ter a última agora em setembro. E o calendário, quando Deus ele traz eventos no sol, como eclipses solares, ele está tratando com o mundo. Então essas são partes importantes para a gente poder estar fixando. O calendário, a senhora citou um exemplo que foi a questão de uma festa que existe Sim. lá no povo de Israel, que ela é celebrada, se eu não me engano, de 7 em 7 anos, né? Sim. Fale um pouquinho para a gente sobre esse evento, primeiro sobre essa festa, o que ela simboliza e o que ela representa, não só para o povo judeu, mas também deveria representar para a gente. Sim. Na realidade é uma festa, né? É um ano de descanso que os judeus têm até hoje. Os ortodoxos eles praticam isso até hoje. Chama-se o ano do Shemitah, que na realidade é um ano de descanso. Deus instituiu lá no livro de Levítico, vocês podem procurar e depois estudarem, no capítulo 25 do livro de Levítico, está escrito tudo sobre o ano de descanso do Senhor, que eles trabalhariam 6 anos e no 7º ano eles descansariam. Por quê? É um ano de descanso, onde eles deveriam estar se dedicando a Deus, aprendendo a palavra, se dedicando a estar na presença de Deus. Era um ano de perdão entre eles e era um ano onde Deus visitava a nação. Então, quando Deus visitava a nação de 6 em 6 anos, né, no 7º ano, ele viria com uma bênção para aqueles que estivessem obedecendo às leis do Senhor, ou então ele viria com julgamento. O nome Shemitah ele tem 2 entendimentos, aquele que derruba ou também aquele que vai elevar. Certo. Sim. E nesse 7º ano, que é o ano do Shemitah, né, lá para os judeus, existe uma grande... não é nem... nós não acreditamos em coincidência, né? Nós acreditamos em cristocidência, que nem diz o pastor Carlos, né? E muitas coisas aconteceram nesses anos de Shemitah. Sim. Isso começou lá no início do século, é isso? Isso. Nós temos assim 7 grandes catástrofes financeiras que ocorreram no mundo, né? Foram colocadas apenas essas 7, que foram as últimas, que começou no ano de 1900, que é o último século e vem até hoje. Então eu vou estar mostrando aqui, são fatos, né? Na história, a história vem a provar que foram acontecimentos que ocorreram no mundo, que foram crises financeiras, que Deus está realmente julgando o mundo. Então, de 7 em 7 anos, Deus não visita somente a nação judaica, ele visita o mundo todo e ele vai elevar aqueles que estão, né, de alguma forma, preservando o que ele disse, o que ele deixou escrito para nós na Bíblia, e ele vai estar abatendo aqueles que não estão obedecendo. Então, nós podemos observar isso durante toda a história, né, na história bíblica também, mas eu trouxe para vocês aqui hoje, são 7 catástrofes desde 1900, eu posso estar lendo. Vamos lá, vamos então para a primeira. Sim. E prestem atenção para vocês verem o que Deus está querendo nos passar de mensagem através dessas crises que aconteceram no mundo. Vamos lá, primeira crise. A primeira crise aconteceu no ano de 1902 a 1903, de setembro a setembro, lembrando, né? Que nós temos então nesse ano também o ano de Shemitah. Então é o ano onde Deus vem e abençoa, onde Deus ele também vai abater esses países ou nações que estão obedecendo ou não à vontade do Senhor. Então, em 1902 a 1903, nós tivemos nos Estados Unidos a Batalha de Titãs, que era o que? Eram corporações gigantescas que lutavam por uma estrada de ferro nos Estados Unidos. No final dessa guerra, nós tivemos 46% do mercado tinha quebrado. Então, nós vemos aí um julgamento de Deus devido a alguma situação que eles não estavam correspondendo à vontade do Senhor. O segundo grande colapso financeiro, lembrando que o mundo só vai entender que Deus está agindo quando tem uma crise econômica, né? Se está tudo certo, ninguém lembra de Deus. Mas quando surge uma crise econômica, eles vão pensar se na existência ou não de Deus. Sim. Então, os homens, eles ficam até, os analistas financeiros, eles ficam até pensando por quê que sempre acontece alguma coisa nesse tempo de 7 anos e sempre no mês de setembro. E essa explicação que nós temos aqui através da Bíblia é o que é a resposta de Deus. Porque muitas pessoas perguntam por que as coisas acontecem, por que a gente ora tanto muitas vezes, por que a gente pede tantas coisas para Deus e a gente não recebe. Porque Deus tem um tempo, e é no tempo
que ele visita, que ele vai nos dar as nossas bênçãos. Mas se as pessoas não souberem que existe um tempo, as pessoas vão perder esse tempo. E, infelizmente, se passar o ano de Shemitah e nós não recebemos a nossa bênção, provavelmente só vai receber 7 anos depois. É verdade. Né? Então, o segundo grande colapso aqui que nós tivemos foi no ano de 1917, que a maioria sabe que foi o final da Primeira Guerra Mundial. E nesse final de guerra nós tivemos o quê? A queda de 4 grandes impérios, um julgamento de Deus para esses impérios, que foi o Império Alemão, o Império Russo, o Húngaro e o Império Otomano. E nesse ano também foi o ano de Shemitah, e 40% dos valores, né, de dinheiro foram perdidos nesse ano. Nós tivemos também o terceiro grande colapso, que foi na crise de 29, né, a quebra da Bolsa de 29, que gerou uma depressão nos anos de 1930 e 1931, que foi também o ano de Shemitah. E essa quebra da Bolsa fez com que os americanos perdessem muito do seu poder aquisitivo, e o poder aquisitivo deles só voltou ao normal em 1954. Tal foi a quebra da Bolsa de 29. Então a gente vê na história que muitas pessoas até cometeram suicídio por causa dessa crise aqui da Bolsa de 29. O quarto grande colapso financeiro foi no ano de 1937 e 38, que também foi um ano de Shemitah, que 4 milhões de pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos. Foi uma crise muito forte. Lembrando que Deus abate alguns países e pessoas, e ele também vem a exaltar outros que estão fazendo a vontade dele. Então nós vemos aqui os Estados Unidos, né, sendo abatido e se levantando outro grande poder, que foi o poder da Alemanha através do Hitler. E nós sabemos o que foi que ele fez depois, né, na Segunda Guerra Mundial. O quinto grande colapso foi no ano de 1973, que os Estados Unidos eles terminaram de construir a maior torre do mundo, que foi o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas. E nós sabemos que o poder está na mão daquele que tem a torre mais alta, assim como na Torre de Babel, né? Todos os países hoje no mundo, eles se mostram assim, quem tem o maior poder constrói a torre mais alta. E os Estados Unidos então construiu as Torres Gêmeas, e no ano de 1973 o poder estava na mão dos Estados Unidos, mas eles legalizaram o aborto no mesmo ano. Então Deus veio com um julgamento sobre eles, fazendo com que eles perdessem a guerra do Vietnã. Isso foi um golpe muito grande nos americanos, e talvez tenha sido uma das únicas guerras que eles perderam. É muita vergonha para eles até hoje. Sim. Né? O sexto grande colapso foi a crise da Bolsa de 2000 e 2001. Esse aqui já é mais recente, a maioria das pessoas podem até lembrar da situação toda da queda das Torres Gêmeas, que aconteceu nos Estados Unidos em 2001. E o que foi que aconteceu? Depois daquela crise terrível, a Bolsa ela caiu 684 pontos, a maior crise histórica da Bolsa. E até hoje muitos países não conseguiram se reerguer por causa dessa crise que aconteceu 15 anos atrás. Né? Tem países que estão até hoje sofrendo as consequências dessa crise. Lembrando que Deus ele abate e Deus exalta no ano de Shemitah, no sétimo ano. A sétima grande crise, que se nós formos fazer a conta, 2001 mais 8 vai dar 2001 mais 7 anos vai dar 2008, né? E nós tivemos então a crise imobiliária nos Estados Unidos, muitos se lembram, né? Até o Brasil ele sofreu alguma consequência, mas foi mudada a modo de economia do Brasil, e o Brasil conseguiu sobreviver. Mas agora tem muitos analistas, né? Essa não é a minha palavra, mas a palavra de muitos analistas financeiros, dizendo que nós estamos com um problema muito grave nas finanças do Brasil. Então, essa crise imobiliária de 2008 causou uma crise mundial. Nós estamos vendo a Grécia até hoje não conseguiu se recuperar dessa crise de 2008. A Grécia está tentando pagar uma dívida externa, porque eles precisam fazer um novo empréstimo. Então, como que eles vão pagar uma dívida se eles estão precisando de fazer um empréstimo? Então, a situação está muito complicada para a Grécia. E no Brasil também nós estamos vendo ainda, nas notícias do dia a dia, que existem montadoras que estão com os carros parados, 8 mil carros parados para serem vendidos, e crise em todos os lugares, desemprego. Então, nós estamos sabendo que existe alguma coisa muito estranha acontecendo com o Brasil. E muitos estão falando, será que o Brasil está passando por um julgamento de Deus, ou será que o Brasil está sendo abençoado? Então, isso é um caso para a gente pensar e analisar. Agora, se vocês fizerem a conta,
de 2008, mais 7 anos, nós estamos novamente em outro ano de Shemitah. O ano de Shemitah, o ano da visitação de Deus, ele começou o ano passado, em setembro, e está se estendendo até o ano de 2015, em setembro. Então, até agora, nós estamos em junho, até setembro é o ano da visitação de Deus. E o que quer dizer esse ano de visitação de Deus? Onde os judeus paravam com tudo e esperavam, né, Deus agir na vida deles. Eles não trabalhavam, eles não plantavam, eles não colhiam. Era um ano de descanso, onde eles deveriam buscar o Senhor. O que isso significa para nós? Logicamente que nós não vamos parar de trabalhar, nós não podemos, né? Mas o Senhor quer dizer para nós que esse ano de descanso é a confiança que nós temos nele, dele fazer as coisas para nós. Nós Sim. pararmos com essa nossa ansiedade de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos e deixar que Deus faça isso por nós. Então é o descanso, a confiança, a fé que nós depositamos no Senhor, porque Ele vai agir. Não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus que fala, né? E os fatos comprovam. Então, contra fatos não existem argumentos. Nós estamos provando aqui, de acordo com os acontecimentos históricos, que Deus realmente visita a Terra de 7 em 7 anos. Certo. Bom, a gente vai fazer agora uma parada comercial. Sim. Em seguida nós vamos voltar, porque eu quero falar, como eu disse, não existe coincidência. Vamos falar principalmente dessa última grande crise, sim, que vem abatendo não só o Brasil, mas principalmente toda a América do Sul, sim, e também a Europa e também os Estados Unidos. Sim. Nós vamos falar sobre isso para você que está em casa, para você, meu irmão, entender o porquê dessa conversa de hoje, porque nós precisamos ter o entendimento por que Deus, aí tem muita gente que me pergunta, pastor Alexandre, por que Deus acha a menina dos olhos Israel? Por que Jerusalém é a menina dos olhos de Deus? Sim. Porque assim, o simbolismo da cultura que Deus colocou nos judeus, ele serve para o mundo inteiro, ele não serve simplesmente para aquele povo de lá. Sim. E muitas coisas que Deus faz para abençoar ou para julgar aquele povo de lá, também faz para nós. Então as pessoas não entendem isso. Sim. Vamos para uma parada intervalo, em seguida a gente volta a Geração de Adoradores aqui na Rádio Sara Brasil FM. Estamos de volta ao programa Geração de Adoradores aqui pela Rádio Sara Brasil FM, um canal de bênçãos para a sua vida. Estamos recebendo aqui a pastora Helena, que está passando para a gente aqui uma informação importantíssima. É um estudo de uma pessoa que aprofundou-se, né, nesse assunto por dentro da Bíblia, tá, gente? Não tem nada aqui inventado, não tem nada aqui preparado para que os cristãos entendam. Não, é dentro da Bíblia mesmo. Se você entrar lá em Levíticos, você vai identificar tudo o que a pastora Helena vem falando aqui. Bom, pastora Helena, uma coisa muito importante que a gente estava comentando aqui no intervalo, não é sobre a questão da cristocidência ou da coincidência, mas vamos pegar aí essa última crise, a última crise que foi lançada há pouco tempo, e nós estamos no ano do Shemitah, e o povo tem passado aí por miséria, muitos aumentos. A senhora falou que começou em setembro do ano passado, né? Vamos lá, vamos recapitular, povo de Deus. Para você que não votou no povo do PT, parabéns. Para você que votou, vamos dar uma recapitulada. Foi nessa época que começou aquele mundaréu de promessas infundadas, promessas absurdas, né? E logo depois dessas promessas nós tivemos aí o grande desprazer de uma reeleição para a presidência da República. Uma reeleição que realmente ficou duvidosa, né? Ficou descaracterizada, né? E até hoje não se foi explicado e o povo brasileiro deixou assim. Beleza, se tá bom para o povo. Virou-se o ano de 2015 e todas as promessas foram por água abaixo. O Brasil começou a ter queda no índice de emprego, o salário das pessoas até agora não aumentou e os preços subiram assim de uma forma absurda, né? Gasolina, alimentação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos pegar no ano do Shemitah.
a última crise que existiu, o que ela mais afetou no Brasil? Sim, a última crise que nós tivemos foi no ano de 2008, que foi a crise dos Estados Unidos, que na realidade afetou não somente o Brasil, mas o mundo todo. Tem uma coisa interessante a notar que a queda da Bolsa nesse ano, pastor, foi, vamos dizer assim, bateu o recorde que foi 684 pontos na crise anterior, 2001. Essa queda foi de 777 pontos. Então, nós sabemos que... Não é coincidência, não, né? Coincidência. O número é esse, 777 pontos. E a Bolsa fechou com essa queda assim, para mostrar que Deus, ele faz as coisas. Porque o número 7 é o número de Deus. E ainda não foi somente um 7, foi 777. Para mostrar que Deus está no controle. Ele eleva e ele abate quem ele quer, quando ele quer. Então, essa crise de 2008, ela gerou toda essa situação no mundo todo, desde lá, que são 7 anos até agora, e nós estamos vivendo agora outro visitar de Deus, de 7 em 7 anos, que é o ano de 2014, setembro, até setembro de 2015, que esse ano é o da visitação do Senhor. Ele abate e ele eleva quem ele achar que está coerente com a palavra ou não. É isso aí. E o Brasil, por incrível que pareça, meus irmãos, você que está em casa agora, esse período foi o período de maior crise nacional. Sim. Eu me lembro que a partir de setembro foram seguradas, né, com uma maquiagem política, Sim. algumas coisas. Sim. Não vai aumentar isso, não vai aumentar aquilo, mas já começou a crise a partir dali. E nós hoje vivemos mergulhados numa crise. Eu sei porque, sendo gerente de uma loja, de um comércio, eu sei o que o comércio em geral hoje vem passando, Sim. ou todos os ramos. Você que tem a sua empresa própria, você sabe o que eu estou falando, é real. Sim. Foram meses de angústia, não só para o comércio, mas para todo o sistema financeiro em geral, né? É, isso mesmo. E os analistas estão falando que talvez a tendência é piorar um pouco mais, né? Então, nós temos que buscar o nosso refúgio em Deus, porque nós sabemos que Deus ele está visitando e nós temos que pedir misericórdia para que o Senhor venha a fazer com que a igreja ela se desperte, né, de alguma forma, porque na realidade nós tivemos todas as chances. Deus abriu as portas do Brasil para que nós pudéssemos falar do amor dele. Nós tivemos espaço na televisão, espaço em rádio, nós tivemos liberdade para poder falar e de repente nós não aproveitamos da forma correta isso que nós tivemos. E agora o Senhor está despertando esse conhecimento para que a gente possa saber que o Senhor visita e para que Deus possa realmente trazer misericórdia para nós, que nós possamos nos elevar em unidade e o Senhor ouça as nossas vozes como igreja, não como denominações, né, não como placas de igreja, mas como um povo unido, um reino realmente, para que a gente levante a nossa voz e clame ao Senhor para que Ele entre com misericórdia na nossa vida. Porque eu conheço muitas pessoas que já estão perdendo o emprego, né, e a situação está ficando bastante complicada. Então, se é uma hora de se unir e buscar a Deus, a hora é essa. É verdade, inclusive irmãos, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece? Tem muita gente que não tem esse conhecimento, que não busca Deus, né, Pastor Sim. Carlos? E o que acontece? Acaba se desgostando, achando que Deus não está ali, né, presente na sua vida. Sim. Acaba se desviando da igreja, o que hoje a gente pode dizer que tem aí um índice muito elevado, em torno de 60% de pessoas desviadas das igrejas. Sim. Porque acham que quando vão para a igreja, eles acham que é tudo maravilhoso, né? Mas não estudam, não se preparam para entender o agir de Deus na vida deles, né? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes Deus levanta e Deus abate. Sim. Não é verdade? É isso que acontece. Mas eu quero aproveitar, senhora, porque agora eu vou entrar na mensagem. Vamos para a mensagem e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. E eu vou ter a participação aqui da pastora Helena, que vai estar conosco aqui até às 6 horas e depois no final do programa vai estar orando por você também. Vamos lá? A partir de agora. A mensagem do pastor Alexandre Santos. Vamos lá então. Eu quero abrir a mensagem de hoje mandando um grande abraço para uma pessoa que eu falei aqui no sábado passado sobre a coragem, sobre a força, sobre o agir de Deus na vida dela. Porque muita gente abre a boca para falar o que não entende e que não sabe. E isso
é a maior tristeza, porque na verdade muita gente são cristãos também. Eu quero mandar um grande abraço ao pastor Silas Malafaia, que é uma pessoa que luta pelo direito dos cristãos. Ontem ele esteve na Câmara Federal, numa plenária sobre uma lei abominável que fala sobre a ideologia de gênero. Você, meu irmão que está em casa agora, você sabe o que significa ideologia de gênero? Então eu vou explicar de forma bem popular para você entender. O seu filho ou a sua filha, se eles estiverem na escola a partir da aprovação dessa lei, eles podem escolher qual dos 2 banheiros eles quiserem ir. Se eles se sentirem com vontade de ir no banheiro feminino, eles vão. Se eles se sentirem com vontade de ir no banheiro masculino, eles vão. Então, assim, eu quero deixar claro para vocês. Eles vieram com esse tipo de abominação, começaram com o atual prefeito de São Paulo, que para mim é uma pessoa desprezível, que implantou enquanto ministro da Educação, tentou implantar, e graças a Deus a nossa bancada evangélica em Brasília é atuante, a cartilha gay nas escolas. Seria o início do fim da educação dos seus filhos, dos filhos daquelas pessoas que acreditam em Deus. Por quê? Porque a cartilha gay era realmente uma vergonha. Era a liberação de bacanal dentro das salas de aula e das escolas, sem ninguém poder interferir. Era o início de uma liberação para pedofilia no Brasil. E muita gente, ela questiona sobre a questão da pedofilia. E aí a senhora, que é uma estudiosa, deve entender um pouco disso, porque a pedofilia ela é muito mais abrangente do que se estrupar uma pessoa ou uma criança. Ela começa, inclusive, pelo aborto. Quando acontece, né, o aborto, você já começa a agir nesse sentido. As coisas são muito abrangentes e agora eles lançaram essa lei da ideologia de gênero. O que significa isso? Uma abençoada, que a gente não pode falar nome, principalmente em rádio, né? Uma abençoada do PT, colocou uma lei que libera nas escolas públicas do Brasil aquela pessoa que quiser, que se sentir com vontade de ir no banheiro feminino, se ela se sentir com um estigma feminino, ela vai no banheiro feminino, senão ela vai no banheiro masculino. Essa lei, com complementação, ela também libera a operação sexual para troca de sexo, com ou sem consentimento dos pais. A criança, inclusive a criança, serve para adolescentes essa lei. Ontem a deputada querida que botou essa lei foi simplesmente desmascarada perante milhares de pessoas, tanto dentro do plenário quanto de todas as redes de televisão que cobrem a TV Câmara, que é a TV da Câmara Federal. Por quê? Porque ela disse que não, que isso era assistido com conhecimento dos pais, que isso tinha sim algumas regras para serem impostas e no fim ela acabou sendo totalmente humilhada pelo pastor Silas Malafaia. O pastor puxou a lei dela na frente de todos os deputados e disse: então a senhora falou isso, está gravado, agora eu vou falar a sua lei, está aqui, ó. Eu não estou inventando, está aqui a sua lei, e disse a real o que tinha acontecido. Eu quero perguntar para você, meu irmão, você já ouviu falar dessa lei? Você que está em casa agora, você que tem filho pequeno, você que tem filho criando dentro da igreja, no caminho certo, para tentar dar um futuro para o seu filho, pelo menos até o nosso Senhor voltar. Você já ouviu falar dessa lei? Você já se importou com essa lei até agora? Você está dando as costas para a vida social, para entender as coisas desse mundo, para poder combater isso com oração? Pastor, a senhora já chegou a ler sobre isso e teve alguma informação para complementar? Não sei se eu estou indo na direção certa, mas é que é tanta indignação. Sim. E principalmente com aquelas pessoas que não abrem a sua mentalidade para entender isso, para ver que realmente no Brasil estão tentando
denegrir não só a imagem da família, Sim. mas também do ser humano? Na realidade, eu não peguei toda a lei para ler, né? Mas nós ficamos sabendo através de diversos comentários e diversos programas que nós assistimos. Na realidade, o pensamento é assim: nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade para decidir o que nós quisermos. Mas nós não podemos impor isso a crianças que não sabem ainda discernir se elas querem ou não. Então, na realidade, teria que ser colocado alguma coisa desse tipo para talvez para crianças mais velhas, né? Mas no caso das crianças de 6, 7, 8 anos, não tem como decidir o que elas querem, o que elas não querem. Elas não sabem o que é certo e errado ainda. Então, no caso, eu acho que deveria ter uma idade maior, né? Que nós no Brasil temos essa liberdade, mas deveria ter deixado para uma criança maior decidir o que ela quer. Né? A igreja ela tem a obrigação de falar a verdade, mas nós não podemos obrigar as pessoas a acreditar em Deus ou fazerem a vontade de Deus. Cada um vai ter que responder por si. Mas, assim, precisaria de uma idade mais avançada para poder ter esse poder de decisão, sim ou não. Né? É verdade. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Realmente, eu sou uma pessoa que eu transpiro o que eu sinto e o que eu prego. Sim. Eu ando muito, mas muito indignado com isso. Sim. Você tem visto nas redes sociais hoje, muito desinformado, utilizando lá a bandeirinha gay como um fundo do seu perfil, né, irmão Claudemir? É uma coisa assim abominável. Eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Você que está me ouvindo que não é cristão, que eu sei que essa rádio aqui ela abrange muita gente. Nós não somos, o povo evangélico não é contra os homossexuais. Sim. Pastor Silas Malafaia tem falado, pastor Marco Feliciano, todos os pastores têm falado, a gente não é contra. Sim. Porque nós viemos a esse mundo para amar a todos, indiferente da sua raça, Exatamente. Cor, credo ou preferência. Sim. Correto, pastor Carlos? Mas você levantar uma bandeira, o Brasil não é um país gay. O Brasil estão tentando fazer com que o Brasil seja um país gay. O Brasil não é um país gay. É uma minoria de 1,8% da população. Se você pegar os negros, são 37% da população brasileira são negros. Se você pegar os católicos, 60% do povo brasileiro é católico. Como que você vai criar leis para uma minoria, como se que esse povo inteiro, essas famílias inteiras, que são abençoadas, ou até aqueles que não são cristãos, estão criando seus filhos, é como se você dissesse assim, ó, não, joga fora o que você ensinou. Você está entendendo? Agora a pergunta que eu já fiz para quem não é da igreja, você gostaria de ter um filho gay? Porque você ter um filho gay é uma consequência. Agora, você gostar, eu duvido que alguém chegue e diga que goste. Porque assim, ó, nós não temos que ter preconceito com os homossexuais. Nós não temos que ter preconceito com ninguém nessa terra. Mas nós criar uma imagem de um país festeiro, porque, vamos ser bem sinceros, o país do carnaval. Que carnaval? O carnaval são 2, 3 dias no ano. O do futebol, perfeito, o futebol tem todo dia, toda semana, beleza, até é um rótulo que se ganhou aí fora, que fez o Brasil crescer, mas o país do carnaval, o país do homossexualismo, liberaram nos Estados Unidos essa semana o casamento gay, foi liberado. Eu vou dizer mais uma vez aqui, e tenho certeza que se o pastor Carlos também tiver a oportunidade de voltar aqui, que ele vai voltar comigo na rádio muitas vezes, ele vai dizer a mesma coisa. Pode correr sangue na minha canela, mas eu não realizo, nunca vou realizar um casamento gay na minha vida. Mas você que está em casa, pastor, você que está em casa, pastora, se prepare. A lei está lá na ponta da língua, afiada para ser assinada. E se for assinada, muita gente vai fazer. Sabe por quê? Porque se tem medo de falar as coisas que devem ser faladas, vai fazer e vai ser conivente com as coisas erradas. Então, infelizmente, nós precisamos acordar para o mundo, não é se misturar com o mundo, é acordar para o mundo e entender que nós vivemos num país que precisa não só de oração, precisa Sim. de ação. Sim. E é isso que o Conselho de Pastores tem tentado fazer e vai fazer, Sim. com a graça de Deus, mas é isso
que todo pastor, que toda a igreja, que todo membro de igreja deve fazer. Falar, mostrar para as pessoas o inconformismo de quem serve a um Deus todo-poderoso. Sim. Se eu sirvo a um Deus todo-poderoso, por que eu vou acreditar em coisas que não devem ser acreditadas? Pastora, Sim. eu quero que a senhora dê a sua palavra final. Peço desculpa aí para você ouvinte, mas aqui realmente a gente fala o que pensa. E esse programa aqui, ele é para abençoar muitas vidas, é para lançar muitos artistas no meio gospel, mas também aqui nós tivemos essa incumbência de Deus de falar o que é real. Muito obrigado pela sua participação aqui, espero que a gente volte várias vezes a conversar, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, e a senhora foi muito bem-vinda aqui hoje. Eu é que agradeço, pastor. E eu fico feliz por ter podido participar e também por ter, de alguma forma, clareado os pensamentos de muitos ouvintes, né? Que, na realidade, o ano de Shemitah é um ano de visitação de Deus. E a partir do ano que vem nós vamos ter o ano do jubileu, que são 7 ciclos de 7 anos. Depois de 49 anos, o Senhor também visita a terra de uma forma especial, que Ele venha perdoar todas as nossas situações difíceis, casas que foram perdidas, o Senhor retorna, o Senhor traz de volta. Escravos na época que se vendiam por causa de dinheiro, recebiam a liberdade de volta. Então, muitas coisas especiais estão para acontecer a partir de setembro. Então, você que crê no Senhor, se coloque na presença do Senhor e busque o Senhor, colocando a sua vida realmente no altar, para que você possa receber a bênção da presença do Senhor, da visitação do Senhor. Amém. Amém. Eu, antes da senhora, eu quero que a senhora ore pelas Sim. pessoas, mas antes eu Sim. quero mandar um grande abraço aqui para o pastor Michael, que está na ligação, está ouvindo a gente aí, ligadinhos, né? Sim. Muito obrigado. E também para o Yuri e para o pastor Jeff, lá da Bola de Neve, e para o Marco Aurélio. Vamos encerrar, então, com uma música da Letícia Zali. Eu quero que a senhora dê uma oração rápida. Sim. E nós vamos colocar a Letícia Zali para encerrar. Sim. Deus, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor venha colocar...